Olá, graça e paz, meus queridos e amados irmãos. Este é o canal Colírio da Graça e mais uma vez eu venho aqui para esclarecer a minha mudança de visão e de entendimento, porque o povo da religião diz que o povo da graça, está afastado de Deus. Diz que nós até desconsideramos uma das coisas mais importantes de Deus, o batismo. Novamente, vou falar do batismo. Eles dizem aí que nós estamos longes, afastados de Deus por causa do batismo de João, batismo nas águas. Eu gostaria aqui de passar o meu entendimento a vocês aí que ainda estão defendendo a religião. Vocês ainda não entenderam nem o que é espiritual e graça. Ou melhor, graça e algo que é da graça e algo que era físico. Entende? Por quê? Porque o batismo de João era físico. O batismo de João era físico. Mas é claro que Jesus batizou sim, no físico, nas águas também. Claro. Jesus era Deus que manifestou em carne para se mostrar fisicamente, porque ele ia tratar com o povo físico. E para ele tratar com o físico, ele tinha que se revestir de carne. E como ele veio para cumprir toda a lei, ele teria que ser físico, porque a lei era física, onde havia ordenanças, 600, o que as pessoas dizem por aí, 600, não vou garantir, 613 leis, tudo isso físico. O batismo era físico. João pegava as pessoas e mergulhava nas águas, no Rio Jordão. Ele pegava, ele tocava, era algo físico. Jesus estava ali, Deus estava ali, também como físico, porque ele revestiu-se de carne para tratar com o que era físico. Por isso ele se revestiu de carne. Por isso ele batizou para cumprir a lei, para cumprir a justiça que vinha da lei. Então tudo na antiga aliança, se vocês forem ver, era físico. Para agradar a Deus, tinha que fazer holocaustos, tinha que ir no templo físico, você entende? Tudo era físico, você tinha que sempre mostrar algo físico. Você tinha que, se fizesse um pecado grande, tinha que matar um novilho da primícia, o melhor novilho, sem defeito. Era tudo físico, era contato físico. E Jesus, Deus se revestiu de carne para tratar com o físico. Você está tendo uma dificuldade muito grande para entender o que é físico e o que é espiritual. Por isso estou repetindo várias vezes. O batismo de João era físico. João pegava uma pessoa, era uma carne. João era um homem normal, comum, como eu estou me vendo aqui agora, em carne, carne física, e pegava uma outra carne e mergulhava no Rio Jordão. Tudo físico. Jesus foi batizado nas águas porque ele era físico também neste tempo. Ele se manifestou em físico, se revestiu de carne. Por isso que ele se batizou. Mas para quê? Para cumprir o quê? A lei. O físico, a lei era física. Você compreende? A lei de Moisés era física. Tudo físico. Então o que é o batismo? Nós da graça rejeitamos o batismo de João porque era físico. Mas Jesus, eu vou ler aqui, vou entrar aqui, senão vai ficar muito comprido. Aqui em Hebreus, capítulo 6 e versículo
3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Então vocês dizem que nós, deixa a Bíblia tudo de lado, não tem nada para nós. Então o que é para vocês na Bíblia? Não tem nada na Bíblia para vocês, não, hein? É isto que eles dizem, que para nós não tem nada. Olha, o batismo de João era físico. Este batismo não me alcançou. O que me alcançou foi o batismo espiritual. A mensagem da cruz nos alcança. A mensagem da cruz alcançaram aqueles que estavam lá naquela época, e ela vem até hoje alcançando pessoas. Você entende? Eu me incluir na cruz, porque olha aqui, vou ler novamente. Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, em sua morte. Vou ler novamente. Tenha paciência, porque está havendo uma grande dificuldade de entendimento. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Quando eles dizem aqui todos nós, não vou dizer que quem está falando nós aqui não, porque vai entrar, não foi fulano que falou isso, não foi fulano que escreveu isso aí não. Mas alguém aqui fala, todos nós, eu? Não, ele estava dizendo eles. Todos eles que foram batizados em Jesus, foram batizados em sua morte, foram batizados na cruz. Você entende? Porque aí é algo espiritual. Então isso me alcança. Quando ele disse que todos eles foram batizados, ele está falando deles lá. O velho homem deles ficaram para trás. O meu velho homem não ficou para trás. Eu não andei na antiga aliança, não. Eu nasci depois, muito depois do feito da cruz. Mas como é então que eu participei deste batismo? Irmãos, eu sou de 1975. Eu não estava lá não, mas esta carne foi revestida, o meu espírito foi revestido por esta carne em 1975. Mas o meu espírito, desde antes da fundação do mundo, já existia. Por isso, eu fui batizado na cruz. Esta carne aqui, não o meu espírito. Por quê, meu irmão? Porque o batismo de Jesus ali na cruz não era físico. Ele estava deixando o físico para trás e mostrando o espiritual. Ali era espiritual. Jesus estava na cruz ali ou estava no Rio Jordão batizando, mergulhando as pessoas nas águas? Não, Jesus estava na cruz. Então o batismo ali não era físico. Jesus estava batizando, mas não o batismo de João. Ali estava acontecendo o verdadeiro batismo de Jesus Cristo. Um batismo espiritual. Por isso, o meu espírito já existia e eu fui batizado. Sim, é isso que eu entendo. Fui batizado, o meu espírito. Esta carne, não. Aquele batismo que me colocaram, me mergulharam dentro d'água, aquilo era de João Batista, aquilo era físico. Mas Jesus veio em carne, como forma física para tratar do físico. Mas uma mulher perguntou a ele assim: nós adoramos no monte, uns adoram no monte, outros adoram no templo. E Jesus disse assim, vocês conhecem muito bem assim, não precisa explicar muito direitinho, né? Jesus respondeu assim: haverá um dia que vocês não vão me encontrar nem no templo e nem no monte, porque deixaria de ser físico. E os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. É em espírito, meu irmão. É em espírito que nós vamos adorar. Em espírito e em verdade. É algo que não vê, é pela fé. A fé é algo que não vemos. Você entende? Isto aqui é a fé. A fé, nós não podemos. Nós temos fé naquilo que não vemos, porque é no espiritual. Vocês entendem?
O batismo de João era físico e o batismo de Jesus na cruz foi espiritual. Ali Jesus não estava mergulhando ninguém nas águas, não. Ali era o verdadeiro batismo de Cristo. E todos quantos os receberam foram batizados na cruz. Receberam e creram. Creram em quê? Na mensagem da cruz. Você entende? Eu fui batizado na cruz, já nasci batizado, porque eu nasci em 1975. Mas o meu espírito já existia. Eu não deixei o meu velho homem para trás. Aqui Paulo, eu estou falando que Paulo aqui, porque disse que Paulo diz, nós deixamos nosso velho homem para trás, porque eles participaram do que era físico, a lei física, e estava deixando o físico para o espiritual, porque eles iriam adorar a Deus em espírito e em verdade. Vai deixar o físico para trás. E o batismo de João era físico, gente. Pegava as pessoas ali. O físico não é tocável, palpável. Nós vivemos pela fé e somos salvos. Pela graça sois salvos. Nós não precisamos tocar, nós não precisamos de viver pela obra. Isto é a obra da carne. Ali uma carne pegando, fazendo e mergulhando o outro ali. Isto é da carne. Nós vivemos, não é por obras. Obras são coisas físicas. Deus, Jesus, veio em carne, mas disse para aquela mulher que os verdadeiros adoradores iriam adorar Deus em espírito e em verdade, porque ele deixaria de ser físico e voltaria à sua origem. Que origem era Jesus? Espiritual. Jesus era espírito, Jesus era o próprio Deus. Por isso, nós temos que adorar ele em espírito e em verdade. Deus não trata com coisas físicas, com obras físicas, trata com o espiritual. Deus, ele é espírito e trata com o nosso espírito. É assim que eu estou entendendo. Graça e paz a todos os irmãos aí.